Glorioso Deus, eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante de Ti nós estamos convictos, Pai amado, à Sua presença. Senhor da glória, venha nesse momento, Pai. Estamos aqui para aprender mais e mais de Ti, Pai. Que o Senhor possa, Senhor, usar o Teu Filho, Pai, Pastor Tony, Pai, para falar conosco de maneira que possamos entender, compreender e praticar aquilo que for nos ensinado, Pai. Usa o Teu Filho por misericórdia, Pai. Ser com Ele, Pai. E fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vem para cá, meu pastorzão. Obrigada por tudo. Vem para cá. Glória a Deus. Tá ouvindo bem? Perfeito. Amém. Glória a Deus. Deixa eu ajeitar isso aqui, então. Aí. Então, nessa manhã, a gente vai estar aí comentando, batendo um papo de um assunto que eu acredito que todos da sala já ouviram, não só uma, duas, mas três, talvez uma dúzia de vezes. Nós já ouvimos sobre isso, nós já lemos sobre isso, nós já estudamos sobre isso várias vezes. Mas não custa a gente olhar e tentar extrair um pouco mais daquilo que tem nessa palavra que é viva e eficaz, é mais poderosa do que uma espada de dois gumes. E esse texto que eu queria compartilhar, que quero compartilhar, está lá em Lucas capítulo 24. Esse texto, a partir do versículo 13, ele fala de dois discípulos que talvez fossem da geração dos 70, não dos 12 discípulos, mas talvez fossem da geração dos 70. São dois discípulos que provavelmente, pastora, viram muita coisa, tiveram assim o melhor mestre que Israel poderia ter naquele tempo, teve o melhor discipulador que Israel poderia ter naquele tempo, teve o melhor salvador que nós poderíamos ter hoje, se é que tem um melhor. Ele é o todo-poderoso, ele não é o melhor. Então, esses discípulos, eles estavam juntos na sexta-feira, quando houve a condenação de Jesus. Eles estavam juntos no sábado, quando houve a questão do sepultamento. E eles estavam juntos, pastor, no domingo, quando houve a ressurreição. Então, esses discípulos, no versículo 13, eles são tomados de um ceticismo, de uma incredulidade, de uma impaciência tão grande que faz com que eles tomem um novo rumo na vida deles. E guarda bem você que está me ouvindo nessa manhã. Às vezes o ceticismo, às vezes a incredulidade nos colocam no caminho, em alguns caminhos que não irão nos levar a lugar nenhum. Por quê, pastora? Eu acho que a frustração, a incredulidade, às vezes a gente está tão frustrado, tão incrédulo, tão abatido, que a gente se associa a um outro abatido. A Bíblia diz que dois deles, dois discípulos, eles iam conversando no caminho, murmurando no caminho. Querido, se você tem dúvida de que caminho você deve tomar, não ande com atribulado. Pastor, eu tive um professor no seminário que ele dizia assim: quem sabe para que serve um atribulado vai ganhar uma bala. Pastor, um atribulado só serve para atribular os outros, pastor. O atribulado, se você entender como vivem, como se reproduzem, de que se alimentam os atribulados, você entenderia que você não pode andar com atribulado. A Bíblia diz: se acaso um cego guiar um outro cego, ambos não cairão no buraco, na cova. E aí, pastora,
esses dois discípulos aqui, eles disseram assim, olha, hoje é domingo, Jesus não apareceu aqui, ele prometeu que ia ressuscitar, mas não apareceu. Caímos num conto gospel terrível. Caímos num conto gospel terrível. A origem dos desdenominacionados são essas. Cair em contos gospels de hoje. Eles disseram assim, não, tinha algumas mulheres que andavam conosco, elas disseram que foram no túmulo, o túmulo estava removido. Elas falaram com uma pessoa que parecia um jardineiro, mas era Jesus. Elas viram um anjo, mas nós não vimos. Nós não tivemos essa informação. E ele diz assim, é certo também que alguns que andam conosco, os discípulos, também ouviram dizer e foram testificar que o túmulo estava vazio. Ele ressuscitou. Mas aí, pastora, vem aquela coisa que tem no coração da gente, né? Deus falou com eles, mas não falou comigo. Deus se mostrou para eles, mas não se mostrou para mim. Deus mostrou anjo para a mulher, mas não mostrou anjo para mim. Deus mostra o túmulo vazio, o lençol estendido para eles, mas não mostrou para mim. Por que será que não mostrou para eles? Será, pastora, que foi uma preguiça santa de não ter ido ao túmulo? De ter ido lá no túmulo e falar, deixa eu ver esse anjo, eu quero ver esse anjo. Se todo mundo vê anjo, eu também quero ver. Se todo mundo está vendo lençol removido, eu também quero ver. Se todo mundo está vendo a pedra removida, eu quero ver. Eu não quero ancorar a minha fé em cima daqueles que disseram que viram. E aí, pastora, é no domingo que no versículo 13 diz assim, eis que no mesmo dia iam dois deles a uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estágios, cujo nome era Emaús, versículo 13 do capítulo 24. Isso era um domingo, pastora. Pastora, às vezes nós tomamos uma decisão de andar por um caminho que Deus não nos chamou por impaciência, porque nós não queremos esperar. Pastora, era domingo, era só eles esperarem a segunda, pastora. Era só esperar a segunda. Na segunda, Jesus chega para eles, entra no recinto, no tabernáculo e diz, paz seja convosco. Olha aqui a minha mão, olha aqui o meu costado, sou eu. Era só esperar a segunda, pastor. E o problema hoje, desse dia que a gente vive, que tudo é muito instantâneo, tudo é muito automático, tudo é muito online, tudo é muito rápido, às vezes gera no nosso coração um sentimento de não querer esperar. E a Bíblia diz que eles voltam para Emaús, uma aldeia aonde eles moravam, porque lá estava a casa deles. Eles receberam Jesus na casa deles. Eles voltam para o lugar de origem. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero ilustrar com essa situação de voltar para a sua origem? Você não tem uma origem definida aqui na Terra. A tua origem, o teu destino é o céu. Independente das suas frustrações, independente do caminho que você está andando hoje, errado. Porque Emaús, pastora, era o lugar errado. Emaús, desde que aqueles historiadores dizem que desde que aqueles discípulos foram para Emaús, Emaús entrou num processo, pastor, de decadência. Emaús faliu. Emaús virou ruína. Tiveram que reconstruir agora uma nova cidade
em cima de Emaús, mas muito recente. E às vezes nós pensamos que o caminho que nós estamos indo é de prosperidade, mas é de falência, é de derrota, é de ruína. Porque eles tinham uma promessa, pastora, como eu, você e todos aqui que estão ouvindo, temos uma promessa. A promessa deles, pastora, para eles era ir para Jerusalém, porque em Jerusalém serão revestidos de poder. Em Jerusalém vocês receberão o Espírito Santo. Pastor, eles podiam até receber o Espírito Santo em Emaús, mas Deus não prometeu Espírito Santo nenhum em Emaús. Não tente ir para a sua Emaús esperando receber do Espírito Santo. Nós precisamos estar no lugar da promessa. Emaús é distante de Jerusalém, do lugar da promessa. Emaús é um lugar longe da promessa, perto de casa, mas longe da promessa. Às vezes, pastor, nem tudo que está perto de casa, nem tudo que nos gera conforto é lugar de receber promessa. Nem tudo que é muito confortável. E a Bíblia diz, pastora, que eles... Eu não vou ler os versículos, mas no 14, 15, a Bíblia diz que eles iam conversando entre eles. E, pastora, eu li esse texto ontem, não me pareceu uma conversa cristã, pastora. Eu não quero, assim, estar falando mal dos discípulos, não. Quem sou eu? Pastor, ultimamente eu não tenho falado mal nem de mim mesmo. E olha que eu mereço às vezes. Eu mereço às vezes ter uma reunião comigo mesmo e falar mal de mim mesmo. Mas nem de mim mesmo estou falando. Mas a Bíblia diz que eles foram conversando um com o outro, dizendo, olha, poxa, nós esperávamos que fosse ele que iria remir Jerusalém. Era o meu Jesus, é o Jesus que eu idealizei. Não é o Jesus dos outros, é o meu Jesus. E não tem meu Jesus, pastora. Nós somos uma grande família de muitos filhos. É o nosso Pai, é o nosso Salvador. Mas eu esperava que ele fosse remir Israel. E hoje já é o terceiro dia. Jerusalém continua com essa bagunça, com esse governo, aumentando tudo, taxando tudo, com pó de café caro, com gasolina cara, com imposto de tudo. Eu esperava que Jesus fosse dar um basta nisso, mas não deu. E já é o terceiro dia, eu não espero mais. A minha paciência com Jesus se esgotou, está aqui. Eu não sei, pastor, se você conhece alguém que talvez não dissesse isso, mas por as suas atitudes demonstrou que a paciência delas com Jesus está por aqui, ó. Eu não espero mais, eu não caminho mais, acabou esse negócio de igreja, de pastor, acabou para mim, não dá mais. Eu vou para casa. Oh, meu Deus. Eu esperava que ele fosse mudar Jerusalém. Eu esperava que ele fosse recuperar Jerusalém. Eu esperava que ele fosse me dar um emprego novo. Eu esperava que ele fosse converter meu filho. Eu esperava que ele fosse mudar a vida do meu marido. Eu esperava um carro novo. Eu esperava uma casa nova. Eu esperava tanto dele, mas hoje é o terceiro dia. E não dá para esperar mais. Eu tenho que agir, eu tenho que andar, eu tenho que caminhar. E o que os outros falam para a gente, pastora, não toca mais a gente. Mas as mulheres falaram, eu sei que mulher falou, eu sei que mulher viu o anjo, eu sei que mulher viu o túmulo removido, mas eu não vi. Isso não aconteceu comigo. E às vezes a gente tem uma expectativa de um Jesus do nosso jeito.
um Jesus que se enquadra às nossas necessidades, que, que está ali para nos servir, um Jesus servo. E a Bíblia diz, pastora, que quando eles entram na casa deles, chamam Jesus, Jesus toma o pão, ora, e a Bíblia diz que nesse momento, pastor, os olhos deles se abriram para compreender e entender as Escrituras. Uma vez alguém me perguntou, pastora, então quando eles entraram na casa com os olhos fechados, para não ver? Não, os olhos estavam abertos, mas esse texto diz aqui, pastora, quando os olhos se abriram, esse texto fala do entendimento, da mente. Quando abre o entendimento, eu começo a enxergar agora com clareza que Jesus quer me tirar de um caminho que não me leva a um caminho de promessa. E essa, pastor, é uma grande batalha da nossa mente. É preciso que os olhos da nossa mente se abram. E se abram com bastante nitidez. Pastora Rose, ela sempre comenta dizendo o seguinte, a nossa mente mente. A nossa mente mente sempre para nós. E pensando nisso, o apóstolo Paulo, ele dizia o seguinte, em Efésios capítulo 6:16, o Deus de paz guarde o vosso coração e guarde o vosso entendimento. Efésios 6:16. Deus de paz guarde o vosso coração. Eu não vou falar, talvez eu não fale igual o texto, tá, pastor? E o vosso entendimento. E o vosso entendimento. Os vossos pensamentos. A vossa mente em Cristo. Precisa estar em Cristo. Esses dias alguém na internet, num debate, falou assim, pastor, o que você acha de ensinar isso? O que você acha de falar disso? O que você acha disso? Eu só fiz uma pergunta simples. Jesus ensinou isso aos apóstolos? Eu não sei. Jesus mandou ensinar isso. Eu tô... Mateus 28:19, vai ler. Ensina-os a guardar. Ensina quem? Os discípulos. A guardar tudo que eu vos ensinei. Jesus mandou os discípulos irem para o mundo inteiro, pastor. Para o mundo inteiro. Inclusive aqui para Guarapari. Ensina a guardar tudo que eu ensinei a vocês. Pastora, se Jesus não ensinou, não ensina. Porque senão eu posso cair numa peneira de Gálatas 1:8. Mesmo que nós, um anjo, vier pregar um outro evangelho que não seja isso, que seja anátema. Eu posso cair na peneira de Apocalipse 22. Se eu acrescentar ou tirar alguma coisa do livro dessa profecia, todas as pragas contidas nesse livro virão sobre mim. Então, pastor, o evangelho, a palavra de Deus é uma receita de bolo. Quer comer bolo ruim? Sai da receita. Pastora Rose fazia, hoje não faz mais. Ela chegou, não posso falar muito alto. Ela fazia, hoje não faz mais. Ela fazia uns bolos, uns negócios assim, muito bom, muito bom. Estou falando baixo para não ouvir. Aí um dia, pastor, eu fui me meter a fazer o bolo. Porque eu estava sempre perto, olhando fazer o bolo. Eu falei, isso aí é mole. Pastora faz, eu vou fazer também. Aí eu abri o livrinho de receita lá e estou colocando. Liguei o forno, botei o ovo, botei o trigo, botei não sei o quê, botei a manteiga, bati o bolo, bati, e tudo assim, né? Todo bobo. Assim, vai dar certo. E vai. Botei no forno, pastor, o bolo. A mesma receita, pastora. O bolo ficou azul. Não saiu da forma de jeito nenhum. Pastora, quando esfriou, o bolo caiu no chão, fez barulho, pastor.
Parecia um pedaço de pau. Aí depois eu fui ver que eu errei a receita, pastor. Pastora, quanto cristão errando a receita e comendo bolo ruim pela vida fora, pastor. Não erre essa receita. Não erre a receita das boas novas. A receita que te transforma, a receita que põe o espelho diante de você, para você se ver você mesmo. Uma receita que faz você ter uma reunião com você mesmo todo dia, toda manhã. Uma receita que te dá liberdade de dizer para você que você é bom, que você é bonito, mas que ao mesmo tempo dizer que você está errando. Quem sabe até uma receita para dizer que você não presta, você mesmo dizer para você que você não presta. Que você precisa fazer algo para prestar. Aí o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que esse Deus de paz, ele quer cuidar do seu coração, do seu pensamento. E aí em Efésios ele fala assim, olha, tudo que é verdadeiro, eu não vou ler o texto, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é bom, amável, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu costumo dizer que Filipenses 4, pastor, é uma peneira, é um crivo daquilo que a gente tem que pensar. Só que se eu não penso que Efésios 6, versículo 16, o apóstolo Paulo diz assim, olha, tome o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Mas não é só o escudo, porque através do escudo ainda pode passar dardo. Então, pensando na possibilidade, pastora, de passar dardo, bota agora o capacete da salvação. Pensando agora que esse dardo pode ultrapassar esse capacete e te atingir e você ser atacado pelo inimigo, então você vai tomar agora a espada do Espírito, que é a palavra. Tudo isso, pastora, para proteger a nossa mente dos dardos inflamados. E por que que no dia de hoje, pastora, não existe mais uma batalha na nossa mente? Existe uma conquista da nossa mente. O mundo hoje tenta conquistar a nossa mente. Então, o tempo de batalha da mente já passou. Hoje se vive uma conquista da minha, da sua e da nossa mente. E o apóstolo Paulo, ele fala que existe um espírito que atua para conquistar, para tomar a mente das pessoas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, ele diz que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento para que eles não creiam no Evangelho, nas boas novas. Porque se a pessoa não crê no Evangelho, não tem vida transformada, não tem presença do Espírito Santo, não tem a salvação e, por consequência, não tem a vida eterna. É por isso que esse Espírito, pastora, está atuando no dia de hoje. Eu estava vendo, pastora, ontem um milionário comprou três humanoides. Pastora, eu já vi mulher bonita, inclusive a minha esposa. Mas eu nunca vi três humanoides tão bonitas igual aquelas. Se juntar Bruna Lombardi, Bruna Lombardi, perdão, Bruna Lombardi é dos anos 70, né? Mas eu acho que ainda é bonita ainda, não sei.
não é tão bonita como essa humanoide. E essas mulheres não, esses robôs, são robôs que vão suprir as suas carências emocionais, físicas. Eles acham que são mulheres, que é um novo estilo de vida, se relacionar com o humanoide. Pastora, que Deus não permita que os crentes da igreja comprem humanoides no futuro. Que a gente fala assim que não vai comprar humanoide, mas vai que a moda muda. Começa, um separa da esposa, compra uma humanoide bonitinha, a esposa separa do marido, compra um humanoide bonitão. A gente brinca, mas é muito triste, é brincar com tristeza, né? É brigar com... Acho que eu brinco com tristeza, não com alegria. Mas... Cega o entendimento. Agora, esse espírito de cegar o entendimento é novo? Não, pastor, ele é velho. Ele é antiguíssimo. Ele entra lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 3, e diz assim: foi assim que Deus disse. Foi assim que Deus disse. Deus está querendo privar vocês. Esse negócio de livre-arbítrio, de vocês poderem comer tudo, menos uma. Esse negócio de livre-arbítrio é conversa fiada de Deus. Porque Deus sabe que quando vocês comerem isso, vocês serão iguais a Ele. Mas a Bíblia diz que Deus falou com esses dois homens no caminho. Querido, só para terminar aqui, às vezes Deus não vai falar com você dentro da tua igreja. Às vezes Deus não vai falar com você dentro da sua casa. Às vezes Deus vai falar com você no caminho. Esses dois homens precisaram tomar uma atitude errada e ir pelo caminho de Maús, para que Deus aproveitasse o caminho para falar com eles. E perderam um tempo precioso. Se deslocar até Emaús e voltar para o lugar da promessa que é Jerusalém. Deus escolheu o caminho de Damasco em Atos 9 para falar com Paulo. Porque Damasco não era o lugar da promessa do apóstolo Paulo. Era Jerusalém e os confins da terra. Deus precisou fazer com que os olhos de apóstolo Paulo se fechassem. De Saulo se fechassem. Como estavam fechados os olhos dos discípulos do caminho de Deus. Querido, todo caminho errado é lugar que Deus vai te falar. Todo caminho errado. Pastor, mas eu não quero tomar o caminho errado. Mas às vezes a sua mente vai te enganar para você tomar esse caminho errado. E esteja aberto mesmo no caminho errado para Deus falar com você. Querido, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, diz assim, ó, eu tenho uma promessa para você. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai por um caminho que eu te mostrarei. Deus mostrou, Deus trabalhou com Abraão durante esse caminho, para que ele chegasse na terra que Deus mostrou para ele. Queria mostrar para ele. Deus quer te mostrar uma nova terra. Mas talvez por um caminho melhor. Não tente escolher o caminho de Emaús. Não tente escolher o caminho de Damasco. Foi o caminho que esses três personagens tomou. Eu não sei o caminho que você quer tomar hoje. Mas seja lá o caminho que você tomar. Esteja preparado para Deus falar com você no decorrer desse caminho. Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Sangue de Cristo. Vocês continuem aqui comigo, hein? Daqui a pouco está sendo gravado aqui, a gente vai compartilhar. Ora conosco, meu pastor, desde já, muito obrigado. Obrigado a você que está comigo aqui nessa quarta estratégia.
Te adoramos, Pai, porque o Senhor é bom em todo tempo e o Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus que nos habilita, nos aconselha, nos pastoreia. O Senhor é o nosso Deus, o nosso guia, o nosso Salvador. Nós te agradecemos pela nossa vida, por essa sala, que o teu Espírito continue a falar. Assim agradecemos orando em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, família. Beijo. Obrigada, Lila. Vou ver essa internet urgente. Beijo grande.